Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a esta que é a segunda parte, diria eu, aqui das oficinas fixas. Ontem foram as oficinas cardinais, hoje são as oficinas fixas e amanhã serão as oficinas mutáveis. Nesta semana de 26, 27 e 28 de junho, aqui no dia 27, sábado, Fundamentos do Conhecimento da Criatividade como Instrumento de Atuação, o palco, a visão do palco e dos artistas, que aparece aqui muito também como sendo o aspecto que eu quero aqui olhar para os mapas e perceber o que é que está a acontecer nestas áreas do espetáculo, da performance, da criatividade, ou seja, tudo aquilo que tem energia de leão. E temos que olhar para estes vários mapas. O primeiro mapa tem a ver essencialmente com as oficinas ou casas e os planetas e as ações que eles estão a operar neste momento, e a energia geral que estamos a viver. Depois vamos para os aspectos, que têm essencialmente a ver com as interações que são feitas, e temos aqui que perceber se elas são mais conflituantes ou menos conflituantes. Adiante já que estamos num ponto máximo de conflitualidade, ou seja, este sábado é um sábado de conflito absoluto, e portanto isso é já um aspecto que eu quero deixar muito claro. Para além disso, depois vamos ver no final as energias. Ar, água, aqui que são duas energias que foram dominantes até agora, mas é sobretudo o fogo e o ar que continuam a dominar a parada. E depois temos terra e fogo, perdão, terra e água, que são os outros elementos amenizadores. Mas sobretudo a água, que aparece aqui, eu diria, já não tanto como um elemento amenizador, mas sobretudo como um elemento que nos vai trazer a realidade e que nos vai trazer de volta à realidade, que é uma coisa que agora precisamos de fazer com muita frequência, tendo em conta todas as alterações planetárias pelas quais estamos a passar. Este ponto vernal está a destruir completamente a humanidade enquanto existência. Então vamos olhar para os mapas, para não nos determos mais aqui na introdução. Estes mapas mostram então aqui no ponto vernal um aspecto que eu queria partilhar convosco, que é aqui precisamente estas duas posições que temos aqui, grau 023, aqui nesta casa 2 e 1, e aquilo que podemos ver aqui, quer no ginásio, quer aqui naquilo que é a banca, e já falámos da banca e dissemos como vai ser absolutamente destrutiva toda a estrutura que estamos a viver agora, que não vamos tanto sentir lá agora, mas mais para a frente, mas também o mundo do palco vai senti-lo na mesma, porque os atores, todos aqueles que vivem da performance, também vão ser afetados, porque não é só a questão económica, não é só uma questão, diria, de matérias-primas, de setor primário e secundário. Não, isto vai afetar também diretamente os serviços, a comunicação, os escritórios, enfim, tudo aquilo que pulula à volta dos setores criativos de economia e de rendimento. Portanto, é não só o rendimento em si que está aqui totalmente ameaçado, como a própria subsistência da humanidade enquanto centro criador cultural. Ou seja, a visão aqui do palco, que é muito energia de leão, que é criativa, que é criadora, que é integrar a família, que é ser capaz de nos reinventarmos permanentemente, mas também termos a nossa dignidade, tudo isso está ameaçado. Porque a partir do momento em que não temos trabalho, termina a nossa própria dignidade pessoal, a nossa identidade pessoal em palco, o nosso papel em palco deixa de existir. E é tudo isto que está em perigo de desaparecer. E por isso é que temos aqui tão vincado estes valores que ainda se querem agarrar ao antigamente e que vão buscar aqui uma ligação às estruturas caducas do passado, mas que não tem outra hipótese senão ligar-se às estruturas caducas do passado, porque é a única maneira de fazer valer a sua identidade. Mas esta identidade grita, solta-se, e ela fala muito de nós termos que olhar para nós por aquilo que nós somos. Ou seja, como seres que estamos aqui em transformação permanente, mas que temos a nossa dignidade. E a questão da dignidade vai ser absolutamente essencial. Porque o problema essencial que nós temos agora em cima da mesa é o desaparecimento da dignidade humana. Nós vamos deixar de ser indivíduos com dignidade humana, minimamente apreciáveis ou apreciados por aquilo que somos e que fazemos. E porquê? Porque nós temos uma alteração económica fundamental. Temos o aparecimento de estruturas que são estruturas de inteligência artificial. Temos aqui o Plutão em Aquário, que está aqui na casa 12, todo tranquilo. Casa 12 já agora é a casa que tem a ver essencialmente com as energias da unicidade, tem a ver com o coletivo, com o inconsciente e subconsciente coletivo, com as energias gerais de interligação humana. E reparem quem é que lá está. Neptuno e Saturno. Neptuno e Saturno que estão a fazer o quê? Que estão a destruir e a trazer a sociedade patriarcal de novo à vida. E nós já sabemos, pelas minhas várias lives que eu tenho dado, que esse é o pecado original. O pecado original é o patriarcado. De acordo com o gnosticismo e com a gnose e com o trabalho sobre a nossa centelha divina, nós trabalhamos diariamente e que parte do nosso interior mais profundo, o grande inimigo, o grande Satã, aquele que nos vai destruir completamente, é sem dúvida alguma o Plutão em Aquário, ou seja, o trazer ao de cima estas novas energias tecnológicas, como o Urano, ou então aqui a Ceres, e reparem como influencia aqui o Touro, e por sua vez esta energia de Touro que está a controlar a guerra. Porquê? Porque não há dinheiro, não há guerra. Daí termos este controle direto sobre o carneiro. É por isso que as coisas estão mais calmas. As coisas estão mais calmas porque já não há dinheiro para continuar a fazer a guerra. A verdade é que chegamos à miséria absoluta, já não temos sequer para conseguir estar no dia seguinte. E a primeira coisa a cair é o setor primário e secundário, é os setores produtivos, ou seja, é Touro.
e é, de certa maneira, a banca, o dinheiro, a possibilidade de nós comprarmos produtos e vivermos bem. Essa é a primeira coisa a cair, e depois a seguir cai tudo a seguir. Porque as pessoas não têm dignidade e odiando-se umas às outras e perseguindo-se e estando em luta permanente umas com as outras, naturalmente que vem ao de cima tudo o que está aqui, que é o centro deste Sol em Caranguejo, este Mercúrio e esta Júpiter expansiva. Então o que é que isto vai dar? Vai dar também uma Lua que entra aqui pela primeira vez também num fogo de Sagitário. Reparem, na sua própria casa, Sagitário tem a Lua em fogo, o que significa que nós vamos começar a projetar uma série de ideias, princípios e valores, mesmo não sendo reais, vão projetar tudo. O que indica que estamos aqui muito perto de ter uma terceira guerra mundial. Ou seja, a conflitualidade a 10, que é aliás o que temos a seguir quando olhamos este segundo mapa, eu, aliás passei por ele, mas ele tem uma conflitualidade absoluta. Aquilo que vai acontecer naturalmente é que os seres humanos vão entrar numa luta absoluta, numa luta grave, numa luta de transformação e de conflitualidade permanente, e portanto será completamente impossível ignorar esta realidade. Portanto, eu diria que temos aqui tempos complexos, tempos de muita dificuldade, tempos, diria eu, que para Leão fazem parte do palco da luta em que se encontram, mas que essencialmente nos trazem aqui estruturas de poder vernáculo e de poder paternalista. Então é sobretudo sobre essa realidade e sobre a necessidade de expandir o nosso conhecimento e a nossa ligação ao outro que nós temos que nos trabalhar agora e que temos que ser capazes de perceber que este tempo é um tempo único. Não só porque temos uma clara oposição entre fogo e água, como também temos depois, naturalmente, um lado que vai ser vitorioso e que não é o lado que estamos à espera. Não é o lado da humanidade, não é o lado da consideração, não é o lado de conhecermos o outro como um ser humano que é digno e que tem dignidade e que deve ser preservado, conservado e aceite. Não é nada disso que temos. Temos uma conflitualidade gritante, uma conflitualidade que vem sobretudo do desconhecimento da nossa própria identidade, porque um primeiro aspecto fundamental em Leão é nós constituirmos a nossa identidade a partir da nossa centelha divina e é nós crescermos à volta dessa ideia de centelha divina que nos forma e que nos transforma a partir do interior. Ora, quando nós não temos essa realidade, porquê? Porque temos precisamente o Urano e temos precisamente o Plutão em Aquário e o Urano em Gêmeos, que trazem o quê? Que trazem toda a tecnologia que disforme e de forma destruidora e destrutiva destrói a nossa própria identidade, desinforma-nos, em vez de nos formar, em vez de nos trazer estruturas de equilíbrio, traz-nos precisamente o contrário, estruturas de desequilíbrio, estruturas de guerra, e tudo isso vai trazer aqui um momento de singularidade. E esse momento de singularidade, ao contrário do que pensam, não é um momento fantástico em que a humanidade se une em absoluto apogeu e feliz por ter atingido um novo patamar, não é nada disso. O que vai acontecer é que toda a humanidade vai ser inimiga de si própria. Vai encontrar raízes, bases para se perseguir, para se destruir e para encontrar aqui momentos que não são de agradecimento nem de convergência, mas sim de absoluta divergência a partir de um desentendimento profundo da realidade e da vida. E, portanto, é sobretudo neste contexto que nós chegamos aqui a este último mapa. Um mapa onde nós podemos ver que, de facto, o que domina neste momento é o ar é absolutamente dominante, a comunicação é absolutamente dominante, o que significa que tudo acontece ao minuto, tudo acontece muito rapidamente, é impossível controlar a informação porque ela está a sair ao segundo, e vivemos aqui este tempo que é também do Mundial, não é? Estamos aqui a meio do Mundial, e de alguma forma esta estrutura toda que é montada para que nós estejamos alienados e de volta do desporto, é a forma de evitar que a conflitualidade extravase para outros caminhos, para outras vias. Portanto, há todo um conjunto de estruturas que estão aqui a trabalhar em equilíbrio e a trabalhar em conjunto, sobretudo a partir de um ponto vernal que se baseia numa ideologia, num poder político e, acima de tudo, numa propaganda que assenta essencialmente no patriarcado, na visão patriarcal da vida e do mundo. Então nós somos vistos como escravos que temos que obedecer a um determinado padrão, que temos que seguir um conjunto de linhas, que não podemos descobrir a nossa identidade privada, muito menos a nossa centelha divina ou tentar desenvolvê-la. Porquê? Porque aí deixamos de trabalhar para a máquina, deixamos de ser a matriz, deixamos de fazer parte da matriz e de ser basicamente o alimento no qual nós somos apenas uma pilha da qual nos tiram a nossa energia. Porque basicamente o que nós andamos aqui a fazer é ser explorados constantemente, é tirarem-nos a nossa energia. É quando, conforme nós trabalhamos, estão arcontes e está o demiurgo a tirar-nos a energia toda, a roubar-nos constantemente e permanentemente. É nisto que eles trabalham, em roubar-nos permanentemente a nossa energia. Porque o que eles querem de nós é a nossa energia, é o nosso tutano, é tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós construímos. É isto essencialmente que acontece aqui nesta Terra. Este plano tem a ver com o roubo, tem a ver com o roubo da nossa identidade, da nossa centelha divina, que é constantemente comida, alimentada neste palco,
para precisamente depois se servirem da nossa máscara, daquilo que é o ego que é alimentado por eles, para depois nos tirarem toda a nossa dignidade, toda a nossa existência. Então nós estamos no fim da nossa dignidade. O ser humano chegou ao fim da sua dignidade. Está perante o roubo absoluto da energia. Estamos no apocalipse, estamos no final dos tempos. Estamos num momento em que verdadeiramente os 4 cavaleiros do apocalipse vão surgir e vão nos roubar toda a nossa identidade. É sobre isto que nós estamos a falar agora. Nós estamos perante o momento do apocalipse. Nós estamos perante o momento em que nos vão roubar a nossa identidade a partir desse furto constante que parte essencialmente do quê? De energias arcônticas, energias marcadas essencialmente por Demiurgo, por diabo. O diabo está a tentar roubar toda a energia do ser humano. E o ser humano tem que, nesta altura, saber voltar-se para a sua centelha divina e, através do gnosticismo e do conhecimento da sua energia interior, ser capaz de se libertar dessas visões apocalípticas que vêm aí. Porque é isso que eles querem criar. Eles querem criar o caos, para a partir do caos dominar, destruir-nos, acabar com a nossa dignidade. Então é a dignidade que está em causa. Portanto, isto tem tudo a ver com Leão, tem tudo a ver com a projeção no palco da vida e do mundo de uma determinada energia, de uma determinada realidade, que não é de todo real e que nos procura roubar da nossa própria identidade mais profunda, ou seja, da nossa humanidade. Era isto que eu tinha para vocês. Leoninos, voltamos a ver daqui a uma semana. Até lá, despeço-me com cordialidade.